Meus amigos e minhas amigas, o Léo da Foco está aqui hoje para receber a Joiciane Bezerra de Menezes, que coordenou e escreveu essa obra, União Estável, Aspectos de Direito Material e Processual, uma obra que contou com a participação de inúmeras juristas do Brasil, escrevendo especificamente sobre a temática. Claro, temos juristas, homens também, tá? Eu falei só mulheres, mas são homens e mulheres. E essa obra, que tem a seguinte apresentação. Ó, a Joiciane já está aqui comigo, eu ia falar da apresentação do Luiz Edson. Que ainda continua atualíssima. É para isso que estamos aqui. Joiciane Bezerra de Menezes é doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Bom dia, minha amiga! Oi, Léo, que alegria! Alegria é minha. Você não sabe a honra que eu tenho de receber, o orgulho, o carinho de estar aqui com você. Essa editorial, tenho certeza que assim será. Seja bem-vindo a esse nosso papo. Muito obrigada, Léo. O livro ficou lindo, né? Ficou. Eu amei. Eu adoro a liberdade que a Foco dá para a gente fazer essas ideias de capa, né? Porque eu gosto até de me intrometer no desenho da capa. Mas é esse o nosso DNA, esse é o nosso core, né? Se a gente for tradicional, uma editora tradicional, a gente não tem nada a oferecer de diferente para você, além dessa relação gostosa que a gente nutre. Lembro com muito carinho dos nossos papos da outra obra, o Direito de Família por Juristas Brasileiras, um livro maravilhoso que fizemos várias e várias lives. Cadê o meu? Estou procurando aqui. Gente, eu tô aqui. Ah, tá. O meu tá aqui embaixo do telefone, mas eu vou ter que desmontar para mostrar. Aqui, ó. Isso, estamos aqui na terceira edição e é um livro Essa muito obra, completo. Joiciane, isso aqui te amarrou no mapa com mais força ainda do direito civil. Parabéns, meu amigo. Isso aqui é maravilhoso, não tem nem palavras para dizer. Mas hoje vamos falar de união estável. Como é que Só surgiu? uma observação, viu, Léo? Eu fico muito contente que o Amazon, quando vende, só vende um. Como assim? Peraí, que a gente Falhou? só vende um Quando por. vai comprar no Amazon, ele amarra a vender um único exemplar por pedido. Eu tentei comprar uma vez, mais, o da segunda edição, e eles tinham limitação de pedido de livro por pessoa. Mas na Foco, o Léo dá um desconto legal, gente. Se você usar o cupom Joiciane20, ele nem me autorizou, eu estou aqui lembrando de outras ocasiões. Ótimo. Joiciane, me conta aqui a ideia por trás de coordenar essa obra com uma temática tão relevante, tão importante. Hoje mesmo eu fiz leituras para as nossas redes sociais. Me conta como é que foi o seu planejamento para essa obra. O que passava em sua cabeça quando falou, vou escrever sobre? A advocacia, Léo. Eu advogo, eu sou professora e advogada, e eu tive um processo muito curioso. O casal vivia junto há 18 anos. Uma família assim, observada pela lente dos vizinhos, do condomínio, pela própria família, mas quando se deu a morte, a viúva cuidou do seu companheiro nos últimos 4 anos, nos quais ele sofria uma doença terminal, e aí, com a morte, o conflito sobre a disputa, né, a disputa pelos bens
em função da herança, né? Tumultuou toda aquela relação familiar. E esse tumulto transcendeu também para o judiciário. Então, foi um processo muito doloroso para a família. A união estável posta na berlinda pelo próprio judiciário, porque se perguntava, ele se apresentava como solteiro. Ele, quando ia fazer uma compra, por exemplo, financiada, ele indicava como estado civil solteiro. Sim. No entanto, ele mandava a companheira representá-lo nas reuniões de condomínio, nas reuniões de construtora, quando ele comprava um bem, quando eles eram convidados para festas sociais, casamentos, ele reportava o convite à sua companheira. Os médicos, na fase final da doença, se reportavam à viúva como a sua companheira. Porém, na hora que a confusão se instaurou, a grande patrimonial. questão, cadê o papel? Onde é que tem uma escritura pública onde ele declarava viver união estável? E, a despeito dos inúmeras testemunhas, declarações dos amigos, esse processo se arrastou. Então, a nossa questão era assim, afinal, o que é uma união estável? É um ato-fato? É um negócio jurídico ou é um ato jurídico? Essa classificação é chatinha para quem não é da área do direito, mas é importante a gente conhecer, especialmente quando vai atuar num processo de reconhecimento de união estável, de reconhecimento de existência e de dissolução de união estável. Porque ela tem um avô, Léo, que é o concubinato, certo? A união estável nasce assim, com esse nome, na Constituição de 88, mas antes dela tinha o concubinato. E assim, se a gente pensar um pouco mais a partir do próprio das lentes da história, antes da formação do Estado, as famílias se uniam e era uma união de fato. Então, foi assim que a trajetória da união estável vem. Buscar, a partir da necessidade de reconhecer feito jurídico, a família que se forma, independentemente do casamento, certo? Agora, é por isso que a gente fez aqui o primeiro capítulo como um certo histórico, para dar ao leitor uma compreensão do que é a união estável e do porquê ela é uma entidade informal. Joiciane, a apresentação maravilhosa, o livro todo é um primor. E, obviamente, assim como o Rodrigo da Cunha bem diz, né, o direito de família é uma miríade de experimentações e de testes da sociedade. Né? Eu vou passar aqui por somente dois, para a gente não mexer demais com as emoções das pessoas que nos acompanham. Dois artigos. União estável infantil. Joiciane, me pontue isso, por favor, minha amiga. Pois é, Léo. A gente sabe que lugar de criança é na escola, é brincando, né? É interagindo para desenvolver melhor sua personalidade. E aí, por isso, mais recentemente, uma lei, talvez, acho que, salvo engano, 2019, proíbe o casamento infantil terminantemente. Não tem mais motivo de gravidez. Quem tem menos de 16 anos não pode casar, né? Então, o casamento de quem tem menos de 16 anos, um quesito para casar agora teria de ser 16 anos. Quem não tem 16 anos nem pode casar. Até o passado recente, podia casar em caso de gravidez se o juiz suprisse aí a idade, porque a idade núbio é a partir dos 16 anos. Contudo, a gente vive numa sociedade muito heterogênea. Então, assim, aí, antes disso, uma vez que não pode casar, a grande questão é, então, uma união estável com quem tem menos de 16 anos é qualificável como tal? Ou, assim como a restrição ao casamento também se aplica à união estável? No melhor mundo, se aplica sim. Então, as suas filhas, as minhas netas, já não poderiam viver uma união estável com menos de 16 anos pela mesma razão do casamento. A criança precisa desse período para o seu desenvolvimento. Mas quando a gente pensa... Então, sim, essa limitação etária para o casamento também se emprega à união estável. Mas é importante ver isso no caso a caso também, para evitar que a restrição
acabe gerando um duplo prejuízo. Porque se a gente observar a sociedade brasileira, que é bastante heterogênea, existem muitas meninas com menos de 16 anos, de baixa renda, que vivem nos cantões aí desse país, que se estão numa situação de união estável, não raro com homens mais velhos. Sim. Se nega a possibilidade de reconhecer uma união estável em casos excepcionalíssimos, é possível, inclusive, obstar, impedir que essas meninas, uma vez viúvas, por exemplo, possam ter acesso a direito previdenciário, se os seus companheiros mais velhos já eram Aposentado. segurados ou contribuidores, né, da Previdência. Então, é uma coisa que a gente no Brasil, a gente não pode ter. No Brasil não é para amador, né, Léo? Não é, a não. gente tem uma vedação do casamento infantil para garantir uma infância saudável, a termo, né? Mas, por outro lado, negar a união estável, em certos casos, a meninas com menos de 16 anos, pode gerar mais um prejuízo. Vou lançar a luz aqui no nosso debate. Quantidade de youtuber milionário com menos de 16 anos que existe no Brasil é uma coisa assombrosa. E, invariavelmente, todos eles, assim como nós, né, podem morrer. E assim, e aqueles que já vivem juntos são youtubers e têm uma vida digital ativa. Enfim, é um debate complexo, Joyce. No livro não se furta isso e queria te parabenizar pela escolha dos autores. Vou aqui com mais um tema para chacoalhar toda a nossa estabilidade. Vamos lá. Uniões simultâneas e uniões poliamorosas. Como é que está isso nos tribunais, minha amiga? Olha, o direito é uma história que se conta coletivamente, que se aceita, né? Ou seja, para fins jurídicos, a família brasileira tem seus contornos. Então, assim, mais recentemente, o STF entende, por 2 temas de repercussão geral, inclusive, que não há o reconhecimento de uniões simultâneas. Ou seja, 2 uniões estáveis ao mesmo tempo, ou um casamento e uma união estável ao mesmo tempo. Então, um apenas poderia produzir efeito jurídico e a outra não. Então, uma união simultânea acabaria caindo na vala do que a lei chamaria de concubinato. Contudo, o concubinato, no artigo 1727 do Código Civil, é a união entre pessoas impedidas de casar, certo? Certo. Aí, muitas vezes, quem vive união estável não é impedido de casar, porque a união estável é a união de fato. Então, como demarcar qual é a união que vale mesmo, né? E qual é a outra que não produz efeito? Esse seria um problema jurídico a se resolver. E, assim, as dificuldades de se demarcar que a prova da existência da união estável tem gerado aí uma tendência, que a gente até comenta no livro, uma tendência de formalização da união estável, de modo a fazê-la aproximar-se muito ao casamento. O que não é o caso, porque a união estável nasce para garantir efeito a uma família que se forma no mundo dos fatos. Portanto, voltando aqui à sua pergunta, para fazer aqui uma resposta mais pontual, união simultânea é aquela união que segue a pessoa que vive em 2 uniões com pessoas distintas, mas separadamente. E as uniões poliamorosas, que é uma experiência pouco significativa no Brasil, não temos, assim, você tem algum vizinho ou no seu condomínio, alguém que vive uma família nesse modelo? Quer dizer, não é. No site da Globo contando que tinha um no Brasil. Pois é. Essa experiência não está lá pululando no mundo dos fatos para se juridicizar. Então, existe, mas não com essa expressão de maneira tão expressiva a ponto de justificar a juridicização. Então, aqui seria um grupo de pessoas, né, 3 ou mais pessoas que vivem conjuntamente uma união, e alguns a gente já chama até de trisal, né? Houve decisões que falavam de triação para garantir efeito jurídico. Mas, recentemente, até aqui no Ceará, houve uma escritura pública. O reconhecimento judicial de uma união poliamorosa. Em Novo Hamburgo também, acho que há um ano e meio atrás. Então,
casos pontuais vão aparecendo e se eventualmente obtém o reconhecimento jurídico dos efeitos jurídicos, é em face de um juízo singular, né? Mas não se pode, por hora, nem fazer uma escritura pública declaratória de que vive união poliafetiva, porque o CNJ já emitiu uma solução sobre isso, proibindo os cartórios de fazer. Gostei da sua pontuação, por enquanto. Tudo é por enquanto, porque os fatos desenham a norma, né? Existe até um livro do Haber muito interessante falando sobre as forças dos fatos para adiante juridicizar as soluções, né? Joiciane, você inaugura a obra com esse capítulo que você falou do conceito da união estável, né? E já tendo visto palestras suas, aulas, ela é de uma clareza assombrosa, ela traz uma calma sobre o tema que de fato vai funcionar como esteio para todas as demais discussões que se abrem, como essas que eu provoquei aqui, né? Então, explorando um pouco mais essa sua docência, eu queria que você falasse um pouco mais dessa ideia em torno da união estável que veio a partir desse caso e que, na sua concepção, sua formação do pensamento como advogada, é um livro que deveria funcionar para que advogados também, tendo casos semelhantes, pudessem se orientar, não é isso? Exatamente. Por isso que a gente parte do direito material ao direito processual. A gente inicia do concubinato à união estável. Breve contextualização. Para que você possa entender por que a união estável é uma experiência de fato, não é um negócio jurídico. A união estável é uma vivência, é uma relação entre duas pessoas que tem, obviamente, uma relação afetiva que vai sendo cunhada, desenhada pela conduta de modo a formar uma família. A lei não foi muito feliz, o Código Civil não tem, a norma não traz um suporte fático claro. Por isso, tanta confusão interpretativa. Porque diz assim, a união estável é a união pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família. Quem tem o objetivo de constituir família, Alex Beltrão, um dos autores entrando aqui, é quem namora, porque quem vive união estável já lacrou, já constituiu a família. Já E ela é tá. pública, contínua e duradoura. Então, é uma família constituída, independentemente das pessoas terem assinado um documento, independentemente delas terem declarado pela voz um estado civil. Uhum. Porque a vontade, segundo Paulo Lobo aqui, ela, embora exista, Léo, ela não é fundamental para a qualificação do instituto jurídico. Quando eu vou comprar um objeto, eu tenho que emitir vontade de comprar. Mas quando eu vivo uma união estável, a configuração dos pressupostos da união estável é suficiente para que o instituto haja sido formado. Hoje a gente tem uma dúvida sobre isso. O ato-fato é aquela configuração que existe uma vez presentes os pressupostos legais. O ato jurídico precisa da vontade, declarada ou manifesta. Declarada pela conduta, ou desculpa, declarada pela voz, num documento, ou manifesta pela conduta, mas a vontade é importante. E no negócio jurídico, eu tenho, ainda que numa forma que não tem uma forma solene, eu tenho ali um encontro de vontades com a possibilidade, inclusive, de autorregramento. Então, hoje, essa dúvida sobre o que seja a natureza da união estável faz com que a gente observe decisões, às vezes, incoerentes. Mas o STJ tem, em muitas decisões, afirmado a união estável como um ato-fato jurídico. Mas a nossa proposta aqui, Léo, é que se você entender por ato-fato, o que é que você tem que fazer no processo. Se você entender que é ato jurídico, que desdobramento você precisa encontrar no processo? Seja para defender a existência, seja para refutar a existência daquela união estável. E de brinde, como um plus, a gente ainda colocou uns modelinhos de peças processuais lá no final do livro, que são documentos administrativos e judiciais, modelos. Lembrando aqui que o livro visa atender necessidade dos advogados que querem atuar no âmbito do direito de família. E tem um capítulo super legal, que é
sobre os efeitos da união estável no direito previdenciário, que ficou aqui a cargo do Rafael Castelo Branco. Minha amiga, não poderia esperar nada diferente desse nosso papo, desse dinamismo, dessa objetividade. Mas as palavras finais são suas para esse encontro nosso de apresentação virtual da obra, que segue aí sendo retransmitida no Spotify, no YouTube, na Martins Fontes, na Amazon, enfim. As palavras finais são suas. Muito obrigada, Léo. Bom, eu queria convidar os estudantes de direito e aos profissionais que atuam no direito de família ou na interface, né, assim, que atuam de maneira a necessitar desses conceitos. O livro foi feito com muito cuidado. Nós somos aqui um grupo de professores, doutores, em sua grande maioria, refletindo sobre direito de família, mas cada um aqui com experiência também na vida docente, na vida prática da advocacia, de maneira que nós sintetizamos numa linguagem direta, mas mais profunda. Não fizemos aqui uma análise meramente superficial, uma análise atenciosa, atenta mesmo, e usando uma linguagem simples, para que o conteúdo possa chegar a você, profissional, que precisa compreender um pouco mais sobre esse tema e incrementar, otimizar a sua prática, de maneira a que você possa trazer mais felicidade, tranquilidade para o seu cliente. Sempre brilhante. Obrigado, Joiciane, por ter escolhido a Editora Foco, por ter dedicado esse tempo aqui para a gente. Espero que essa obra tenha várias e várias edições, novas edições, trazendo atualizações, e que estejamos aqui, assim como faremos eu, você e Ana, apresentando outros ciclos de vida, de trabalhos maravilhosos como esse. Muito obrigado, Joiciane. Obrigada, Léo. Um grande abraço aos nossos ouvintes, aos colegas que são coautores e que estão passeando aqui pela nossa live. Um abraço a todas e todos que nos assistirão posteriormente. Um dia maravilhoso a todos. Bem, obrigado. Fiquem todos com Deus, com saúde. Obrigado aos autores, coautoras. E que sigamos em frente na produção de conteúdos. Obrigado. Um abração. Tchau, gente.